Ó, vamos lá. Sempre que prender a linha aqui embaixo, né? Quando o caça-fio tá ativado, que é essa função aqui, que ele tá junto com a tesourinha, o que acontece? Ele vai embutir essa linha, mesmo eu segurando a linha ali embaixo do calcador. Ó, vou começar a costura. Tá vendo aqui? Ela embutiu, né? Então não fica aquele pedacinho de linha no início aqui, ó. Só que ela esconde e faz esse bolinho embaixo, tá? Se você não quiser esse bolinho embaixo, você tem que desligar a função caça-fio. Você aperta esse botão e segura ele, que é o limpador de linha. E toda vez, mesmo ele desativado, toda vez que você for iniciar a costura, você tem que prender a linha embaixo do calcador, né? Ó, você prendeu a linha, vai ficar. Aí você vai ter que cortar esse pedacinho de linha com a tesourinha, tá? Corta bem curtinho. Só que o ponto de baixo fica bonitinho, tá vendo, ó? Como é que fica o ponto com o caça-fio desativado e com o caça-fio ativado. Então, quando ele tá ativado, ele faz esse bolinho embaixo. Quando ele tá desativado, ele sobra uma pontinha de linha em cima, tá? Então, essa é a função dele. Tá bom? Vamos para a função de cima aqui, ó. Que é se você apertar aqui, é a função de arremate. Entrou nessa função aqui, ó. A máquina só vai fazer o arremate, tipo para pregar uma etiqueta, tá, ó. Então é a função de arremate, tá? Tá vendo aqui, ó. Aqui é o tanto de ponto de arremate que você quiser fazer. Se você quiser diminuir o tanto de pontos, você tem que deixar aqui, ó. Vai fazer só 3 pontos de arremate aqui. E o D é o tanto de reforço, tá? Se quiser um pouquinho mais reforçado, você salva no S. Ó, modifiquei para 3 pontos. Vai fazer só o arremate, tá bom? Então essa é a função de arremate. Para sair dela, você pode apertar o costura livre. Lembra desse costura livre que tá junto aqui embaixo, tá? O M aqui, o E com tracinho aqui e o X1 é costura programada, tá? Eu vou entrar numa costura programada, vou apertar e pressionar. Você já viu que já mudou aqui embaixo. Para entrar nessa programação, eu aperto o S. Aqui ela tá fazendo uma costura reta com 12 pontos. Então você pode programar o tipo de o tanto de pontos que você quer que a máquina faça, tá vendo, ó? Entrou nessa programação, a máquina só vai fazer isso aqui, ó. Só vai fazer os 12 pontos e vai finalizar, tá? E aqui ela tá velocidade automática, que é essa bolinha que tá ativada aqui, tá? Que ela tá junto aqui com um pezinho de calcador. Se você quiser desativar essa velocidade automática, você só consegue ligar essa velocidade quando você tá nessa costura programada, que é no M, no E e no X1 aqui, tá? E quando você desliga a velocidade automática, ó, parei, eu tenho um controle da velocidade. Quando a velocidade automática está ligada, a máquina finaliza sozinha, ela acelera sozinha, tá bom? Você só inicia a costura, tá? Então, para sair dessa costura programada aqui, você aperta costura livre, tá bom? A função de baixo é a mesma coisa, tá? E o X1 também, por isso que eu não vou falar aqui. Mas qualquer dúvida, se for usar essa função, é só chamar a gente que a gente grava um vídeo ou faz uma chamada de vídeo, tá bom? A função de baixo aqui, ó, apertei ela aqui, você viu que apareceu um desenho de um calcador com corte de linha. Então essa função aqui, o que que é? Toda vez que eu finalizar a costura, cortar a linha, o calcador ele vai ficar no alto automático sem eu precisar erguer num pedal, ó. Ele fica por 8, 9 segundinhos, depois ele baixa sozinho, tá vendo? Se eu der mais um toque aqui, ó, apareceu esse desenho aqui, ó. Esse daqui é levantamento de calcador automático após parada de costura. Então, como a gente deixou ele ativado aqui no painel, então toda vez que eu costurar e parar, o calcador ele ergue sozinho automático, sem eu precisar erguer, ó. Tirei o pé, ele sobe sozinho, porque é essa função aqui que a gente ativou. Se você quiser deixar os dois ligados junto, ó, você aperta mais uma vez. Aí vai aparecer um desenho de uma tesourinha e de uma agulha aqui, um calcador para cima, tá? Então essas duas funções, essa daqui, ó. Levantamento de calcador automático após parada de costura e após o corte de linha, tá bom? Se você não quiser nenhuma dessas duas funções, você dá mais um toquinho e ele apaga aqui, tá bom? Aí você vai ter que erguer no automático ali no pedal ou na joelheira. Esse Z aqui, você entrou nessa programação aqui, ó, né? O que que é? Esse Z aí, esse é os pontos decorativos do arremate. Você entrou nessa programação, ele não vai fazer mais o arremate com 3 pontinhos. Ele vai fazer um arremate decorativo
tanto inicial como final. E a costura reta normal, que vai mudar que é uns pontinhos decorativos só no arremate, tá bom? Para sair dessa função, ele é a única que não sai do costura livre. Você tem que apertar ele novamente, tá? O X1 que eu tinha falado, que é costura programada também, tá? Esse daqui, ó, esse pino de bloqueio inicial e final, o que que é? Ele dá um microponto no início da costura e no final também. Como se fosse um arremate com um ponto minúsculo, tá? Às vezes você nem percebe, você nem consegue ver, mas ele dá um microponto no início e no final da costura. Essa é a função dele, tá? Essa função aqui, ó, essa bolinha, é a mesma função para você ligar e desativar o caça-fio, tá? Ó. Tá, então é para você ativar e desativar aqui ou aqui se você preferir, tá bom? É a mesma função. A função do lado aqui, você tá vendo o desenho do pezinho com um pontinho aqui, né? Então ela aqui, essa função, o que que significa essa função aqui? Tá vendo que tá um toquinho? Isso aqui é como se fosse uma tração da máquina. Eu vou dar um toquinho aqui, ó. Ajuste da sensibilidade do pedal. Ajuste da sensibilidade. Já a máquina já fala, ajuste da sensibilidade do pedal, para o pedal ficar mais sensível ou mais forte. Porque quando você preenche essa barrinha aqui, ó, o que acontece? Você já percebe quando você acelera ali, ó. Você dá um toquinho, você já vê que a máquina fica mais forte, tá?